Glória a Deus. Meus irmãos, paz seja convosco. Quereis tomar assento, por gentileza? Glória a Deus. Com temor e alegria, eu rendo graças ao Eterno pelo privilégio de estarmos em sua presença. Eu estou muito feliz essa noite em estarmos reunidos na casa de Deus a fim de louvarmos e bendizermos o seu santo nome. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. A minha palavra a esse altar é sempre de gratidão ao pastor Anderson por franquearmos esta oportunidade de servirmos a igreja. Eu converso com alguns amigos sobre a minha experiência nessa igreja. Os irmãos sabem que eu e a minha família recém chegamos neste ministério e meus amigos sempre me perguntam como é seu pastor, como ele é, como ele prega, como ele pastoreia. E eu costumo dizer a eles que Deus tem dado ao pastor Anderson algo muito raro em se tratando de três aspectos, três ofícios reunidos em uma só pessoa. Deus lhe deu o ministério de mestre, o ministério de evangelista e o ministério pastoral, de pastor. Há dias que o pastor Anderson prega aqui como um verdadeiro evangelista e o nosso coração treme na presença de Deus. Somos avivados, acalentados, renovados, recebemos dons espirituais, mas há dias em que ele prega a palavra de Deus com a excelência, a maestria de um mestre. E ele nos expõe as Escrituras, não só do ponto de vista de uma teologia prática, mas também de uma teologia sistemática. E para aqueles que gostam, é um manancial. Você mergulha nas Escrituras, entende o aspecto contextual, ele gosta de trabalhar o texto grego, o texto hebraico, os originais. E isso, sem sombra de dúvida, amplia o nosso entendimento da Bíblia, um livro que está escrito, ou foi escrito, e está tão distante da nossa cultura. É importante quando ele se aprofunda nas questões do texto. Mas, não poucas das vezes, Deus o usa na sua função pastoral, ministério de excelência que Deus tem lhe dado. E Deus nos alcança, pela sua misericórdia e graça, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, os nossos esconderijos, os nossos secretos, e a palavra penetra entre as juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito, e nos alcança, e nos tira daquele lugar de fragilidade, e nos cura. Deus seja louvado pela sua vida, pastor Anderson. Tem sido uma bênção, um manancial. O Senhor tem sido um farol na escuridão, num tempo onde há tantas poucas reservas morais e também tantas poucas referências nos nossos dias. O Senhor, sem sombra de dúvidas, é uma referência. Eu tenho conhecido há pouco tempo, mas já o admiro. Estou muito feliz por estar nessa igreja. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui nessa noite. Deus me deu uma mulher abençoada, uma mulher de Deus.
foi misericordioso comigo. Deus me deu uma mulher linda, a mais linda da terra. Deus te abençoe. Deus seja louvado pela vida de cada um dos senhores. Os irmãos encontraram um texto, está escrito assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: este homem recebe os pecadores e come com eles. Contudo, lhes contou esta parábola: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre a põe sobre os ombros, e de volta para casa convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Queridos, o evangelista Lucas, cognominado o médico amado nas cartas paulinas, é uma das personagens mais relevantes do Novo Testamento. Não tanto por seu protagonismo, onde raramente se coloca em cena, senão em poucos trechos no livro de Atos dos Apóstolos, mas sim por sua capacidade ímpar de contar histórias. As suas duas obras literárias, de caráter historiográfico e teológico, que na verdade constituem-se em uma só grande narrativa, em 2 volumes, cuidadosamente endereçadas a Teófilo, escritas com esmero, propósito, densidade, tem sido objeto de estudo para todos aqueles que examinam as Escrituras e fazem defesa da fé em Cristo e também querem compreender os atos do Espírito de Deus na história da Igreja. A perícope do texto que ora lemos, Lucas nos apresenta uma das 3 parábolas da misericórdia. Este capítulo já foi chamado de o capítulo dos perdidos e achados. Aqui Lucas nos apresenta 3 parábolas muito bem desenvolvidas, muito bem trabalhadas, muito bem elaboradas por Jesus. Diferente de Mateus, que apresenta as relações comunitárias nas suas parábolas e também aspectos do juízo divino, diferente de Marcos, que foca na urgência do reino de Deus, e você pode perceber nas expressões do Evangelho de Marcos, após qualquer atividade de Jesus, o texto se segue dizendo, e imediatamente depois, e logo depois, nos dando a sensação de que no Evangelho de Marcos, Jesus está em constante movimento. Lucas foca no indivíduo, na alma que se perde, no coração que retorna. E, analisando este texto, ao longo dos séculos, ele tem sido não só pregado, mas também cantado. Nós podemos lembrar do louvor Eram 100 Ovelhas.
este louvor que emocionou gerações e tem moldado, através deste hino, o imaginário acerca deste texto, mas isso nos levanta algumas questões. Será que este texto de Lucas 15 fala-nos acerca da segurança das 99 ovelhas? Será mesmo que ele deixou 99 ovelhas no aprisco, enquanto o pastor sai pelas montanhas em busca daquela que se perdeu? O texto começa nos dizendo que todos os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvi-lo, e os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: este homem recebe os pecadores e come com eles. E então Jesus lhes conta esta parábola. Perceba que Lucas está fazendo aqui um arranjo teológico. Obviamente, todos não são todos. Não é cada indivíduo, não é cada pecador dos dias de Jesus, não é cada publicano dos dias de Jesus, até porque não caberia dentro de uma casa tanta gente. Mas Lucas está se utilizando de uma hipérbole a fim de tecer um arranjo teológico, nos preparando para o choque que ele quer nos dar dentro do texto. Perceba que há dois movimentos no texto. Enquanto os publicanos e os pecadores estão se aproximando de Jesus para ouvi-lo, os fariseus e os escribas estão murmurando. Enquanto aqueles que estavam distantes de Cristo se aproximam, aqueles que estavam próximos murmuram. Aqueles que estavam próximos de Cristo se afastam cada vez mais afetuosamente dele. Publicanos, pessoas que eram estigmatizadas pela religião, pelos sacerdotes, pelos fariseus, pelos escribas, como traidores da pátria. Pecadores de toda ordem, de todo tipo de desvio moral e cerimonial da lei de Deus, estavam na volta de Jesus, sentados com ele à mesa, mas os fariseus estão observando. Portanto, a interlocução que Jesus está propondo aqui no seu diálogo, quando ele vai introduzir essas parábolas, não é com pastores, mas é com fariseus e escribas. E ele questiona: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, coloca sobre os seus ombros e volta para casa. Convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Do ponto de vista econômico, a atitude desse pastor não é inteligente. Você não coloca em risco a segurança de 99 ovelhas para ir em favor de uma que se perdeu. Observe que ele não sabe quando vai encontrar essa ovelha. Ele não sabe se vai encontrar esta ovelha. Ele não sabe quantos dias vai demandar essa missão, quantos dias vai demandar este propósito, mas ele sai determinado. Ele abandona as 99 no deserto. Eu quero que você desconstrua a ideia que alguém nos ensinou de que ele deixou essas 99 no aprisco. O texto não diz. De que ele deixou essas 99 aos cuidados de alguém. O texto não diz. De que ele deixou essas 99 seguras no campo. O texto não diz. O termo grego aqui é eramos. Deserto. É a mesma expressão que Lucas usa no seu capítulo de número 4,
para dizer que após Jesus ser batizado no Jordão, ele foi cheio do Espírito Santo e conduzido ao deserto, onde esteve por 40 dias, e sem comer e sem beber, teve fome. É interessante que Marcos, falando acerca deste mesmo episódio, vai nos dizer que Jesus estava com as feras do campo. Marcos capítulo 1, verso 13. E ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. É justamente por isso que a pergunta de Jesus é importante. Qual de vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não abandona as 99 no deserto? Aqueles fariseus que não eram pastores, certamente diriam, nenhum de nós. Isso é impensável pela lógica humana. Isso não faz sentido do ponto de vista pastoril. E Jesus estava dizendo, dissestes bem, porque eu estou fazendo um movimento que vocês não conhecem. Eu estou fazendo um movimento que vocês não fazem. Eu estou dando um passo que vocês não dão. A decisão lógica para um pastor comum, ainda mais em uma sociedade como aquela, era vislumbrar o custo-benefício. 99 vale mais do que uma. Não vale a pena o risco, não vale a pena a exposição, não vale a pena colocar todo um rebanho em risco e em prova em detrimento de uma. É interessante que no Talmud babilônico diz que a perda de uma ovelha é perda menor do que a perda do rebanho inteiro. E Jesus está confrontando esta lógica. Não se esqueça que Jesus é o bom pastor, aquele que dá a sua vida pelas ovelhas, o Messias que age com graça escandalosa, movido não por racionalidade, mas por íntima compaixão. Agora é interessante que, para entendermos a estruturação deste texto, nós não devemos ler esta passagem como geralmente fazemos à luz de João 10, que é onde Jesus fala que ele é o bom pastor, onde tem o aprisco, a porta. Mas nós devemos ler este texto à luz de Ezequiel capítulo 34. Eu vou ler apenas o verso de número 16, mas quando chegar na sua casa, leia o capítulo 34 de Ezequiel inteiro. O verso de número 16 diz: procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas, enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei, apacentarei o rebanho com justiça. Aleluias. Você vai perceber nessa noite que esse texto não está falando de uma ovelha que se perdeu, mas este texto está nos falando de 100 ovelhas perdidas e uma que foi achada. Eu vou demonstrar isso para você nessa noite, até o término da mensagem. E eu quero apresentar algumas verdades que este texto nos ensina. Primeiro, Deus não garante conforto aos que não confiam na sua graça, mas sim na sua justiça própria. Ele deixa no deserto aqueles que não reconhecem a sua necessidade. Se você observar bem, depois que ele acha a ovelha perdida, ele não volta ao deserto. Eu não sei se você nunca parou para refletir nisso. Ele tem 99 no deserto, uma se perde, ele vai em busca da que se perdeu. Quando ele encontra a que se perdeu, o que é que ele faz? Ele vai para casa. Mas ele deixa 99 no deserto.
Isaías, capítulo de número 64, verso de número 6, falando acerca daqueles que confiam nos seus próprios méritos, Isaías escreveu: todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos, e todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades, como o vento, nos tem arrastado. Ele fala acerca de trapo imundo, e aqui no original se refere às vestes manchadas do sangue do fluxo menstrual. Ele está tratando e dizendo que as obras de justiça, divorciadas de uma devoção verdadeira, elas são como um ritual impuro, como vestes impuras diante de Deus. E você sabe que durante o ciclo menstrual, a mulher ela precisava estar separada do marido e também da devoção ao culto. E Deus está dizendo: se você faz coisas certas, com a motivação errada, se você faz coisas certas, com motivações erradas, as suas obras são impuras diante de mim. O povo de Israel, não é que eles não faziam o que era certo, eles tinham obras de justiça para apresentar diante de Deus. Eles jejuavam, eles oravam, eles buscavam, eles sacrificavam, eles levavam a sua oferta ao templo. Todavia, eles faziam isso movidos por um sentimento errado. Eles faziam isso movidos por princípios e por vontades erradas. Eles erravam algo porque eles produziam o seu culto não por devoção, mas por performance. E esse é um grande problema. Quando fazemos o que fazemos por performance. Eu vou cantar, mas eu quero cantar para performar bem. Eu vou pregar, mas eu quero pregar para performar bem. Eu vou fazer, mas é para ser visto, para ser lembrado, para ser aplaudido, para ser reverenciado. É como aquele fariseu que estava diante do templo, levantava os seus olhos aos céus e dizia: graças te dou. Jejuo 3 vezes na semana, dou o dízimo de tudo. E batia no seu peito e glorificava a Deus porque Ele era incrível. E de repente tinha um outro do lado que batia no peito, esmurrava a si mesmo e dizia: ai de mim que sou um miserável pecador. Deus está dizendo que tão importante quanto o nosso culto é a nossa motivação. O que te trouxe aqui nessa noite? Por que é que estamos aqui? Por que é que cantamos? Por que é que pregamos? Por que é que louvamos? O que nos move? Porque é tão importante quanto o que entregamos para Deus. É a motivação que nos levou até o altar. É a motivação que nos trouxe até o altar. Porque quando eu me preocupo com a performance, mais do que a entrega e a rendição a Deus, a minha prática de culto fica manchada pelo fluxo da minha hipocrisia e vaidade pessoal. Se passaram alguns anos, mas teve um grande cantor, e quando cantava, em um dia de loucura pela sua vaidade, a soberba transbordou do seu coração e ele disse: eu sou acima da média, canto mais do que todo mundo, não tem ninguém igual a mim no Brasil. E depois que ele disse isso, ele sumiu, ele desapareceu, ele foi simplesmente excluído.
As pessoas se esqueceram dele. Era um rapaz incrível, cantava muito bem, compunha muito bem, mas tinha o coração com as motivações erradas, fazendo a coisa certa com a motivação errada. A segunda verdade que esse texto nos mostra, para que você grave, a primeira verdade é que Deus não garante conforto aos que confiam na própria justiça. Ele deixa no deserto aqueles que não reconhecem a sua necessidade, a sua dependência. Ele abandonou 99 no deserto. A segunda verdade que o texto nos mostra é que Deus busca os quebrantados, os marginalizados, os que ninguém mais olham, e Ele cura, Ele fortalece, Ele restaura. Foi falado de cura nessa noite, desde o início do culto. E se você se sente perdido, se você se sente deslocado, se você se sente desamparado, Jesus vai em busca da ovelha perdida. Isso é uma das coisas mais fantásticas e mais incríveis do Evangelho. Porque muitas das vezes nós temos feridas que ninguém vê, que ninguém enxerga. Nós temos feridas que a esposa não enxerga, que o marido não enxerga, que o obreiro não observa, que escapa aos nossos olhos, ao nosso domínio, ao nosso tato, à nossa sensibilidade. Mas Deus contempla as nossas feridas. Deus enxerga o nosso coração dilacerado. E Ele se move em direção à ovelha. Ele se move em direção ao quebrantado. Isaías capítulo 42, verso 4 diz: uma cana esmagada ele não quebrará, e o pavio que fumega ele não apagará. Ele produzirá justiça conforme a verdade. Isaías está nos dizendo que Cristo não julgará conforme a aparência. Ele não vai quebrar a cana esmagada. Ele não vai apagar o pavio que está fumegando, mas ele produzirá justiça. O que é isso? Ele vai restaurar, ele vai restituir, ele vai curar, ele vai renovar. Por quê? Porque a religião, meus irmãos, a religião ela é capaz de nos usar, e quando estamos quebrados e fragilizados, ela nos lança fora. Mas Cristo não nos abandona. Foi dito isso aqui nessa noite. Cristo não nos abandona. Ele não nos lança fora. Ele disse: de modo nenhum aquele que vem a mim, eu o lançarei fora. Cristo, Ele vai ao nosso encontro. E a palavra do bom pastor está percorrendo os vales e as montanhas da nossa existência nessa noite. E ela vai nos achar nos lugares mais escuros, nas cavernas que estamos escondidos. Ela vai nos encontrar nos recônditos da nossa dor, da nossa fragilidade. E o Senhor vai te chamar para fora da caverna nessa noite. O Senhor vai te dizer: o que fazes aí, Elias? Vem para fora da caverna, sai para fora desse calabouço. A palavra de Deus, ela vai te alcançar aonde você estiver, porque você é dele, e ele não abre mão de você. Aleluia, aleluia. Por que é que a ovelha se desgarra do rebanho? Por que é que a ovelha se desgarra do rebanho? Reflita comigo. Por que a ovelha se desgarra do rebanho? Ela se desgarrou porque não encontrou acolhimento no círculo religioso, político, ideológico das 99. Ela é uma ovelha leprosa. Portanto, ela está impedida de viver em sociedade, em comunhão, de frequentar o templo, de se aproximar da sinagoga.
de ouvir a lei, a Torá, se ela ousasse cruzar os limites estabelecidos, ela seria apedrejada até a morte. Porque a ovelha se desgarrou. Ela foi embora porque ela não tinha lugar entre as 99. E ela é obrigada a caminhar por lugares frios, úmidos, escuros, longe do som da harpa, da flauta, distante da fartura, do banquete, da festa, da comunhão, das gargalhadas, das risadas à mesa ou ao redor da mesa. As 99 não podem se contaminar com ela. Ela sofre de um fluxo de sangue incurável. Tudo que ela toca se torna impuro. Ela não pode estar entre as 99. Ela não pode se casar. Não pode formar uma família, sentar-se à roda dos justos, nem erguer a sua voz de júbilo no templo. Vive isolada, condenada à invisibilidade. Ninguém a nota, ninguém a percebe, ninguém a vê. Em nome da pureza, algumas pessoas a excluem. Essa ovelha que se desgarrou, ela tinha 7 demônios. Eu estou usando referências bíblicas. Ela tinha 7 demônios, ela morava em Magdala. Sua lã era manchada, ao menos é o que dizem as 99, cujas vestes são brancas demais aos próprios olhos. Ela é uma ovelha cheia de... Essa palavra que eu tenho certeza que o obreiro deu para ela na intenção de amadurecê-la na fé, cortou o coração dela, mas não foi como aquele corte que a gente gosta. Foi um corte para romper as estruturas dela. Ela não teve firmeza para permanecer. E ela achou aquilo um escândalo. Eu fiquei revoltado, pastor Anderson. Fiquei revoltado com isso, fui falar com aquele obreiro e disse: é tão difícil ganhar uma alma, é tão difícil evangelizar, não vejo você sair do templo para ir evangelizar nas ruas com a gente, como é que você faz isso? Eu tinha liberdade com ele, era um grande amigo. E ele disse: tem que ser assim mesmo, não pode aliviar. A palavra não faz curva. Se quer Jesus, tem que ser assim. E a verdade é que a obra da libertação é o Espírito Santo quem faz. O Senhor disse: não por força, nem por violência, mas por meu Espírito. Reflita comigo nessa noite. Será que a gente já fechou a porta para alguém porque a gente foi duro demais? Não esperou amadurecer, não esperou crescer? Porque é óbvio que em algum momento ela teria de mudar as vestes dela. Porque eu não vou dizer que vestes não são importantes. Estude Levíticos e você vai ver que Deus cuidou de maneira milimétrica da veste sacerdotal. Olha, ela não pode ser curta. Quando você subir, o altar não pode ter degraus, porque eu não quero que mostre a nudez do sacerdote. É óbvio que Deus se importa com as nossas vestes, mas existe um tempo determinado para todas as coisas. O que nos limpa é a palavra. Não são as nossas regras, não são os nossos dogmas, não são as nossas tradições que são super importantes, fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa identidade como igreja, fazem parte da nossa identidade como cristão, mas é o Espírito Santo quem trabalha e promove essas coisas em nós, ao seu tempo. Ele disse que ele escreveria a sua lei no nosso coração. Quando eu me converti, ninguém precisou falar para mim. Crente não fala palavrão. Crente vigia naquilo que assiste. Crente vigia naquilo que ouve, naquilo que escuta. Ninguém precisou falar para mim. O Espírito Santo trabalhou no meu coração.
E é interessante que pessoas, assim como essa moça que saiu da igreja, eu não sei se ela voltou, até quando eu morava em Datuba não tinha voltado, não tinha conhecimento pelo menos. Pessoas que vivem esse tipo de situação nunca mais voltaram. Lá no juízo, naquele grande dia, só Deus sabe como ficam essas pessoas que lançaram essas pessoas para fora do templo. Jesus está reunido com publicanos e fariseus, com pecadores, com escribas. Eles estão assentados à mesa com Cristo, e enquanto uns comem o pão, bebem o vinho, se alegram na presença de Jesus, tem outros murmurando e dizendo: ele está comendo com pecadores. Ele está fazendo uma aliança com esse povo, com publicanos e pecadores, porque comer pão no Antigo Oriente era consolidar, constituir uma aliança, era fazer uma aliança com ele. É exatamente isso que Jesus está fazendo uma aliança de salvação com essas pessoas. Talvez tenha alguém me assistindo pela internet, talvez você conheça alguém, talvez você esteja nos visitando aqui nessa noite, você seja uma ovelha quebrada, dilacerada, uma ovelha que fugiu de tudo e de todos e de si mesmo. A palavra de Deus é para você nessa noite. O Senhor, Ele vai te restaurar. O Senhor, Ele vai te alcançar. O seu lugar não é fora da igreja, o seu lugar é dentro do templo. Aqui neste lugar tem pastor, tem pastos verdejantes, tem águas tranquilas. Se a religião te machucou, Deus te preparou um lugar especial para que você seja restaurado e acolhido. Depois que Jesus reúne as suas ovelhas, ele chega e diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos, apacenta o meu rebanho. Tudo que Jesus faz em nós é por meio do anjo da igreja, o líder, o pastor. Jesus é o sumo pastor, mas ele estabeleceu o sacerdote da casa, a autoridade pastoral. E se no Antigo Testamento nós percebemos que Deus ele fica entristecido porque o seu povo não é apacentado, no Novo Testamento nós percebemos que Jesus ele resolve essa equação preparando obreiros para a sua seara, preparando pastores para o ministério. E por isso eu dava o testemunho aqui no início do culto do quanto Deus tem sido gracioso com essa igreja, do quanto temos sido abastecidos e abençoados pelo ministério pastoral, pelo corpo de obreiros deste ministério. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu tomar a liberdade de te dizer isso, uma vez que eu sou recém-chegado nessa igreja. Valorize o que você tem aqui. Valorize o pastor que você tem. Valorize os obreiros que você tem. Não despreze a escola dominical. Eu nem sempre posso estar. Os dias que eu não venho aqui é porque eu chego em casa às 7h pouco da manhã, por causa do trabalho. Mas sempre que posso estar, eu venho com prazer. Valorize os cultos de ensino desta igreja. Minha esposa é testemunha. Quando eu chego em casa, falo com ela, falo: amor, meu Deus, parecia congresso. Que palavra, que mensagem, que coisa linda. Por quê? Porque são essas coisas que nos sustentam enquanto igreja. São essas coisas que nos fortalecem enquanto igreja. São essas coisas que nos dão clareza, que nos dão direção, que nos dão estrutura. Se você não ama estar no templo,
Se você não ama estar na igreja, na casa do Pai, tem algum problema. Ou alguém te machucou, ou você tem algum problema com alguém, ou você está do lado das 99. Qual é o problema das 99? O problema das 99 é que elas não reconhecem o pastoreio de Cristo. Observe que os fariseus e os escribas estão na presença de Jesus, mas eles não estão para aprender com Jesus. Eles estão para criticá-lo, para murmurá-lo. Eles estão tensionando o tempo todo com Cristo, se colocando em pé de igualdade com Ele, querendo debater as Escrituras com Ele, não são submissos e não têm o coração quebrantado no ouvir, mas estão o tempo todo desafiando Jesus. Se ele fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Se ele fosse homem de Deus, não se assentaria com essas pessoas. Ou seja, eles estão com Cristo, mas não estão em Cristo. Esse é um grande problema. Porque existem pessoas que estão vivendo um grande deserto na sua vida, e não é por nenhuma outra razão, senão porque não aceitam o senhorio de Cristo. Aceitam o Jesus salvador como mandamento, mas dizem, não, Ele é meu Deus, Ele é o meu Messias, Ele é o meu Salvador. Mas não aceitam a sua direção. Essas 99 ovelhas que estão aqui no deserto, elas são loucas, porque elas acreditam que podem experimentar e vivenciar este deserto, elas acreditam que elas podem sobreviver a este deserto sozinhas. Elas estão vendo o pastor se mover em direção a uma ovelha perdida, a uma ovelha que se desgarrou do rebanho porque não tinha lugar entre as 99, mas elas não se movem atrás do pastor que está indo atrás da ovelha que se perdeu. Me permita fazer aqui uma alegoria. Vamos humanizar essas ovelhas, afinal de contas, as ovelhas são pessoas. Imagine uma ovelha virando para outra e dizendo, olha lá, ó, está indo atrás daquela que dava muito trabalho aqui no nosso meio. Olha lá, o pastor indo embora. Não vamos atrás dele, não. A gente sabe onde tem alimento, a gente sabe onde tem água, a gente consegue lidar com esse deserto, a gente é capaz de cuidar de nós mesmos. Mas, meus irmãos, deserto é lugar escasso, é lugar ermo. Não tem alimento, não tem pastagem, não tem recurso natural, tem pouca água. Se der sorte de encontrar um oásis, amém. Mas é difícil. Ovelha no deserto precisa de pastor. Se o pastor abandona, eu gosto dessa tradução, se um pastor abandona ovelhas no deserto, essas ovelhas estão entregues à própria sorte. E Jesus, ele disse algo muito interessante, eu já estou terminando. Ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos reunir, como uma ave ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Mas desde agora eu vos declaro, a vossa casa ficará deserta. E não me vereis mais, até o dia em que digas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Se não tiver reconhecimento, não tem relacionamento. Se não tiver reconhecimento de quem Ele é, da posição dEle nas nossas vidas, do senhorio dEle na nossa casa, não tem relacionamento com Ele. E o que é que Ele faz? Ele não tem reserva nenhuma de deixar no deserto. Ele deixa no deserto. O apóstolo Paulo, que aprendeu com Jesus, exatamente isso, ele disse aos judeus, desde agora eu me volto para os gentios.
Eu me volto agora para os gentios, já que vocês estão rejeitando o meu ministério. Se você rejeita Jesus, ele te deixa no deserto. Reflita nessa noite. Qual é o espaço de Jesus na sua vida? É um culto de domingo, é um culto de família? Qual é o espaço de Jesus nas suas decisões? Não, ele é meu Senhor. Não, eu obedeço a Jesus. Você ora para tomar decisões? Você ora para tomar decisões? Você pede direção para Ele? Quando Ele te dá essa direção, você obedece ou você finge que não é com você? Quando a palavra vem no culto, seja um culto de domingo, um culto de terça, escola dominical, você reconhece que a palavra é com você ou você diz, não, é com quem ficou em casa? Não, isso Deus não está falando comigo assim, não. Ele não exige isso de mim. Ele está dizendo, eu não quero ser só o teu Salvador, eu quero ser o teu Senhor. Isso é muito forte, pastor Anderson, porque no final do texto, Jesus ele vai dizer que há mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Olhe para cá. Dá para você entender que isso é uma ironia? Ou você tem alguma dúvida? Ou será que você acha que Jesus está considerando que existe algum grupo de pessoas que não precisa de arrependimento? Olha só o contexto. Os publicanos e pecadores se aproximam, os fariseus e os escribas estão murmurando, estão dizendo que ele recebe pecadores, então ele conta-lhes essa parábola da ovelha perdida e no final ele conclui dizendo que há mais alegria no céu pelo pecador que se arrepende, ou seja, publicanos e pecadores que estão com ele à mesa, do que por 99 justos, e esses justos são os fariseus do texto. Esses justos são os escribas que estão murmurando. Ele está dizendo, olha, além de tudo, vocês não dão alegria para o reino. Vocês só murmuram. Vocês não dão prazer para Deus. Vocês não dão alegria para os céus. Mas é interessante, porque a Bíblia ela deixa muito claro que não há um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, Deus nos instrui, dizendo que Ele ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam para o perdão dos vossos pecados. Então a ideia de ter um grupo de pessoas justas que não precisam de arrependimento é uma ironia do texto. Jesus está fazendo uma crítica a esses fariseus e a esses escribas. Mas como eu disse, há um componente escatológico no texto. E aqui eu quero encerrar. Se ele pega a ovelha perdida e ele leva ela para casa, nós lembramos de João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele leva a ovelha perdida para casa, mas as 99 são abandonadas no deserto. Elas são abandonadas no deserto. Se coloque de pé. O arrebatamento da igreja é uma verdade. E o arrebatamento da igreja, ele fará a distinção entre as 99 que ficam no deserto e entre aquela que se perdeu, mas foi achada. Curve a sua cabeça, por gentileza.
Aleluias. Aleluias. O Espírito de Deus está aqui nessa noite, sondando os nossos corações. Ele quer nos encontrar, Ele quer nos abraçar, Ele quer nos acolher, porque já existe uma casa preparada. E ao som da trombeta, aleluias, ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos para o encontro do Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o nosso Senhor. Mas enquanto houver gozo e alegria no céu, os anjos se alegrando em razão dos perdidos que foram achados, dos desgarrados que foram reagrupados, as ovelhas que se perderam, que foram achadas, conduzidas por homens que Deus vocacionou e nos legou e deu para servir a igreja. Haverá um povo perdido no deserto. Haverá um povo sofrendo no deserto, lidando com as feras, lidando com a opressão do maligno, do anticristo, a grande tribulação. E Deus está dizendo: não perca a oportunidade. Não te afastes de mim. Não contendas com o meu espírito. Não contendas com a minha voz. Não seja como um povo de dura cerviz, mas seja pronto para ouvir. Tenha um coração ensinável. Tenha um coração domesticável. Permita que a palavra de Deus te doutrine. Permita que a palavra de Deus te ensine. Tenha sede de Deus, tenha fome de Deus. Tenha fome da presença de Deus. Não despreze o sagrado. Não despreze o sagrado. Não trate a presença de Deus como algo fútil e banal, como algo comparável às coisas que perecem deste mundo. Não troque a presença de Deus por prazeres terrenos. Se o seu tempo de comunhão com Deus é inferior a uma Netflix, você despreza Deus. Se seu tempo de comunhão com Deus é inferior a um videogame, você despreza Deus. Se o seu tempo de comunhão na mesa é inferior ao seu futebol, ao seu time do coração, você despreza a mesa, você despreza Deus. Há dois grupos de pessoas, talvez nessa noite. Alguém quebrantado que está próximo de Deus à mesa, já comeu um pouco do pão, já tomou um pouco do vinho, está se banqueteando na presença dele. Cada pedaço que você come, você tem cura. Cada pedaço que você come, você recebe cura, você recebe libertação, e a palavra vai te discernindo por dentro, a palavra vai te aperfeiçoando por dentro, a palavra ela vai te limpando por dentro, e ela vai dizendo: é aqui que eu quero trabalhar, é nessa área que eu quero te usar, é nessa área que eu vou te limpar, é aqui que eu preciso fazer um ajuste, é aqui que eu preciso trabalhar um pouco mais. Deixa eu tirar a escória, deixa eu tirar a impureza, deixa eu purificar a prata, deixa eu purificar o ouro, deixa eu tirar a impureza. Mas há quem está observando Jesus e está questionando como ele faz e como ele age.
e está murmurando, e está desprezando. Aleluias. Se você puder pegar na mão da sua família, a sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, se você estiver sentado ao lado dos seus filhos, pegue na mão, ore como família nessa noite, porque nós somos uma família só. Nós somos uma família só como igreja. Os dias são maus, os dias são maus, o fervor tem se esfriado, o amor de muitos tem se esfriado. Está tão difícil encontrarmos crentes que estão aplicados na oração, no jejum, na devoção da palavra, do estudo da palavra, na devoção a Deus, na entrega a Deus, com a motivação certa, com o coração certo e posicionado diante de Deus. E Deus está dizendo: ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Eu vou enviar os meus servos. Eu vou enviar o meu povo. A minha palavra vai alcançar. A minha palavra, ela vai alcançar. A palavra de Deus vai alcançar quando o ministério dessa igreja está visitando as casas, nos trabalhos que vocês têm feito, as famílias que vocês têm visitado. É Deus indo atrás da ovelha perdida. É o bom pastor indo atrás da ovelha perdida na figura de vocês. Aleluia, através do ministério de vocês. E Deus está dizendo: ninguém vai ficar para trás. Eu estou pegando a sua pata quebrada, eu estou enfaixando, eu estou ligando as feridas, eu estou curando, eu estou restaurando. Sinta o bálsamo de Deus nessa noite. Você vai voltar a produzir, você vai voltar a produzir para o reino, você vai voltar a desenvolver a sua fé, você vai voltar a orar, você vai voltar a jejuar, você vai voltar a buscar. O Espírito de Deus vai te renovar, Ele vai te restaurar, Ele vai te curar, e você vai ser uma ovelha forte. Você vai ser uma ovelha forte. Você vai ser uma ovelha forte. Você não vai mais ser carregado pelos outros, você vai carregar a outros. O Espírito de Deus vai te usar para ir atrás, para trazer, para fortalecer, para edificar, para restaurar. Aleluia. Ó Deus, nós estamos diante da sua presença. Aqui está o seu povo, aqui está a sua igreja. Tu conheces, ó Deus, a necessidade dos teus filhos. Tu sabes, Senhor, por onde andam, o quão longe estão, ó Deus, do teu pastoreio, o quão longe estão, ó Deus, do aprisco. Senhor, vai atrás, vai ao encontro, visita a casa deste irmão, desta irmã, visita o filho, Senhor, deste irmão, desta irmã, ó Deus, que está fraco, que está quebrado, que não quer mais saber de Jesus, que não quer mais saber do compromisso com a fé. Restaura, ó Deus, aquece os corações. Tu és aquele, Senhor, que não quebra a cana trilhada, que não apaga o pavio que fumega. O Senhor vai produzir juízo, o Senhor vai restaurar, restaura a casa, restaura a família, em nome de Jesus. Estabelece uma mesa de banquete, de comunhão, que haja restauração, que haja renovação de aliança, que haja renovação de aliança, em nome de Jesus. Aleluias. Eu ministro perdão de Deus. Eu ministro perdão de Deus sobre a sua vida. Eu ministro perdão de pecados sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, por esta palavra, que a comunhão está restaurada, que o elo está restaurado. Aleluias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por essa palavra? Recebe que é de graça, irmão. Tome o seu assento. Eu não sei aí, mas aqui há algo ardendo essa noite. Há um peso sobre os meus ombros essa noite por essa palavra. Hoje eu disse em casa, eu não sei qual vai ser o final daqueles que têm rejeitado tantos cultos. Eu disse isso em casa hoje. A minha preocupação é com algumas pessoas que têm aberto mão do culto a Deus, irmãos. Pessoas que têm fatiado a sua fé. Eu não sei o que pode vir a acontecer. Mas eu quero que você se abrace com essa palavra essa noite. Quem sabe por tempos eu e você pensou que estava do lado da 99. E que sempre julgamos, e hoje nós entendemos, nós somos a uma que Jesus está atrás. Glória a Deus, amém? Receba essa palavra sobre o seu coração, destrava aí, Tiagão. Irmãos, nós vamos orar pela Emily no final do culto, né? Kleber, ela está um pouquinho enferma. Está resfriada, a Fê não conseguiu vir, as regentes, uma parte está ali na Lapa, então hoje as crianças ficaram ali, irmãos, elas não vão sair tristes, elas vão louvar o Senhor, amém? A Thaís vai dar uma força ali. Tem cantina, bolo de chocolate, bolo de iogurte, eita, trem tremendo, e refrigerante R$10. Você passa ali e abençoa a cantina das crianças. É uma bênção de Deus. Clebinho, vai rolar aquele negócio na ceia mesmo? Já pode começar a falar. Irmãos, quantas crianças preparam ali? Fica atento aqui, rapidinho. Nós estamos com um projeto de algumas melhorias na parte de som da igreja. E eu preciso muito contar com a ajuda dos irmãos. É doação? Não. Também, futuramente, se você quiser. Mas nós vamos começar a vender um baião de 2, coisa do céu, irmão. E é para o dia da ceia, vai entregar na sua casa. Depois a gente vai dar mais informação no próximo domingo sobre valores, sobre quem procurar. O Clebinho está aí se responsabilizando, correndo atrás. A gente tem um projeto lindo que a gente precisa melhorar algumas coisas aqui, irmãos, mas parte de som, coisas são muito caras. Então, você adquirindo 1, 2 vezes no mês, a nossa ideia é, a princípio, fazer toda a ceia, todo sábado, terceiro sábado. A ideia é abençoar esse projeto e, por partes, a gente executar ele. Então, logo, logo a gente traz essa informação. Domingo você vem aqui, Clebinho, explica tudo bonitinho, tá bom? Vai ser uma bênção. Irmão, se prepara. Terceiro sábado, você não vai comer, né, no McDonald's, você não vai comer, né, no restaurante, você não vai fazer comida, você vai comprar um baião de 2 abençoado. Amém? Amém? Glória a Deus. Coisa de crente. Crianças, louve o Senhor, a gente já vai estar orando daqui a pouquinho e abençoando. No meio e ficar junto. Construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Que é impossível que ela fique pra derrubar. Não casa na areia, não construa na beira do mar. Parece que é impossível que ela fique pra derrubar. É um lugar de construir esse norte que não vai cair. Sai de bom e vem. Um lugar de construir esse forte que não vai cair. Sai de vai e vem. Vai ver Cristo tu tem. Construa sua casa na areia, não construa na beira do mar. Que é possível que ela fique sair até derrubar. Construa sua casa
possível que ela fique, aí vai derrubar. Rocha é o lugar de construir o alicerce forte que não vai cair. Tarde, vão e vem, parecido bem. Rocha é o lugar de construir o alicerce forte que não vai cair. Tarde, vão e vem, parecido bem. Oh, glória. Amém? Agora as crianças vão felizes e nós também para nossa casa. Leonardo, Deus te abençoe, meu irmão. Essa palavra do céu para a nossa vida. O Leonardo pregou aqui no culto das irmãs, não foi pouco tempo. Eu pegava o seu um domingo, mas como ele trabalha bastante à noite também, as escalas de domingo às vezes, mas hoje deu certo. E eu queria que tivesse todo mundo aqui para ouvir essa palavra. Logo ele entrega outro rolo de Deus. Quem mais aí pensava que estava do lado das 99? Seja sincero, irmão, levanta a mão. A palavra nos confrontou essa noite. Palavra de mudança para a nossa vida, irmão, de direção de Deus. Abraça-se com essa palavra, né? E saia daqui com uma postura diferente de evangelho. Amém? A palavra de Deus, ela nos alimenta essa noite. Amém? Terça-feira, culto de ensino. Quinta-feira, culto de adoração ao Senhor. Não falte. Vamos colocar tudo no grupo lá da igreja. Vai chegar para você na bênção. Se coloque de pé. Passe ali na cantina. Abençoe. Que a tua semana seja uma semana de muitas bênçãos de Deus. Mas que seja de tomada de decisões para melhor. Amém? Se alguém que está entre nós quer entregar sua vida a Jesus, aceitando Ele como seu único suficiente Salvador, levante uma das suas mãos. Ou venha aqui à frente, estarei orando por você nessa oração final. Quem sabe alguém que está afastado do caminho do Senhor, a palavra falou com você essa noite. Pastor, eu quero tomar uma decisão na minha vida com Cristo essa noite. Hoje é o dia, essa é a hora. Nós vamos orar por você. Amém? Glória a Deus. Alguém entre nós, não havendo, que Deus possa te abençoar. Você é sempre bem-vindo entre nós. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos presenteado essa noite, em sairmos daqui tão abastecidos pela Tua palavra, com esta verdade sobre os nossos corações que sai ardendo, Senhor. Nos ajuda a estar na total dependência do Senhor. Ajuda a Tua igreja, provê, Senhor, uma semana rica, abençoada. Senhor, guarda cada um, leve em paz, em segurança, que a Tua igreja possa viver dias extraordinários, Senhor. Tu és um Deus poderoso. Continua usando o Teu Filho de uma forma poderosa, profunda. Que o Teu nome seja glorificado neste lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão, as ricas e doces consolações do Espírito Santo permaneça não somente hoje, mas para todos sempre sobre a igreja. Todos digamos amém. Você não cantou isso aí na... Não.